Meus irmãos, vamos à palavra de Deus, Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21, nos versículos 28 ao 32. Vamos ler, é uma pequena parábola. Eu falei aqui dessa parábola talvez em 2016, 2015, mas eu gostaria de voltar a tocar um pouquinho nela. A parábola dos dois filhos, versículo 28 a seguir, diz assim: Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E, dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo, ele disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho de justiça, e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. Amém. Podeis assentar. Glória a Deus. Meus irmãos, eu hoje fiquei bastante feliz. Bastante feliz. Eu fiquei feliz porque o pastor pregou sobre o mesmo tema pela manhã. Não na mesma porção bíblica, mas o mesmo tema. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre arrependimento. E eu gostaria muito, irmãos, que os irmãos dessem bastante atenção a essa palavra. Inclusive você que está nos assistindo ao vivo, tire uns minutos e preste atenção nessa palavra. Hoje pela manhã eu lia Marcos capítulo 4, a parábola do semeador. E a parábola do semeador, ela não é sobre o semeador. Ela é sobre solo e sobre a semente. O foco é a semente. E eu só estou fazendo uma introdução para você prestar atenção. O foco é a semente. E Jesus faz uma analogia de semente e palavra. Jesus diz que a semente é a palavra. E aí ele vai mostrar na parábola do semeador que demônios vieram roubar a palavra, aquela palavra que caiu na beira do caminho, e os pássaros vieram. Ele falou: aquilo ali foi o demônio. Ele vai falar que os cuidados dessa vida roubaram a palavra. Ele vai falar de um chão endurecido que não recebeu bem a palavra. Então é necessário que nós estejamos atentos, porque às vezes a nossa mente vagueia longe e você não entende que aquilo pode ser algum demônio roubando a sua palavra, a palavra de Deus para o seu coração. Pastor, o que é isso dentro da igreja? Irmãos, o diabo ele não tem lugar para trabalhar não. Ele trabalha em qualquer lugar, 24 horas por dia, faz plantão, hora extra. O que mais importa para Satanás é que você não receba a palavra. Porque se você chegar aqui e a gente fizer um piseiro aqui, você fica sempre atento e recebe tal, é lindo. O que Deus falou? Não sei, mas foi bom. Agora, a palavra de Deus, ela tem que ser comida. A Bíblia diz, o Salmo 1 diz que ela tem que ser meditada, ela tem que ser remoída. Você recebe ela aqui, vai para sua casa durante a semana, e se você for inteligente, se você souber o caminho, você vai começar a falar para Deus hoje: Senhor, o que o Senhor quer dizer para mim através da tua palavra? Faz que nem Davi: eu escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Existem 2 pessoas interessadas em você: Deus, que manda a palavra dele, e Satanás, que quer roubar a palavra de você. O foco é a palavra. E é bom que você entenda que a palavra de Deus é o sustento.
A palavra de Deus é o alicerce. A palavra de Deus, em Mateus 7, Jesus conta uma outra parábola, e ele diz que aquele que construiu a sua casa sobre a rocha, vieram as tempestades, a chuva, a corrente, e não levou a casa. Mas ele diz: esse é aquele que ouve a minha palavra e a cumpre. Tudo está em torno da palavra. Então não perca aí a sua concentração e presta atenção. Essa parábola dos 2 filhos, ela é uma parábola muito usada, e ela pode ser igualmente chamada de parábola do arrependimento. Em alguns lugares vai estar escrito parábola do arrependimento, porque é nela que temos um ensino clássico sobre arrependimento. É interessante que Jesus aqui não está falando de alguém fora da casa, ele está falando de alguém dentro de casa. Ele fala de 2 filhos. Ele fala de um filho que ouviu a palavra do pai e disse: não vou. Ou melhor, não vou não. Hoje eu não vou obedecer não. Só que a palavra ficou nele, e depois de uns minutos ele começou a pensar e falou: não é que a palavra está certa. Eu vou obedecer. E ele pega e vai trabalhar na vinha do pai. Mas tem um outro filho que o pai chega nele e fala assim: filho, vai trabalhar na minha vinha hoje, lança a palavra para ele. E ele diz: claro, pai, que eu vou. E no meio do caminho ele se perde alguma coisa nos seus pensamentos e não faz o que o pai pediu. Jesus chama a atenção daqueles fariseus, daqueles homens que estavam sempre desafiando ele, e ele diz assim: escuta, qual dos 2 aqui que obedeceu? E eles disseram assim: olha, o primeiro que disse que não ia e foi. Ele disse assim: assim é o reino de Deus. Tem muita gente que está lá fora que você pensa que não vai. Tem muito filho meu que aparentemente pode até parecer rebelde porque fala que não ia, mas depois se arrepende e vai. E vocês que estão aqui ouvindo a palavra, ele disse, muitas vezes ouvem, mas não faz. Essa parábola, ela é curta, parece simples, mas ela é uma marretada na igreja. Porque nós somos os filhos, nós ouvimos a palavra de Deus constantemente. Nós somos os crentes, aqueles que estudam a palavra, o povo do livro. Já ouviu dizer isso? É aquele povo que anda com o livro debaixo do braço, virou o povo do livro. É o povo que lê, é o povo que estuda a palavra de Deus, é o povo que deveria saber a palavra de Deus, mas é o povo também que ficou tão familiarizado com a voz de Deus, que tem hora que se dá o luxo de não obedecer. Sabe, pai e mãe, pai é aquela figura autoritária dentro da casa, não é? É a figura da autoridade. A mãe é a figura do amor, do zelo, do cuidado. Aí, do tamanho da Caterine, assim, ó, a mãe fala, ela faz. Mas do tamanho da Aurora, a mãe fala, ela já quer bater o pé, questionar. Mas não é porque ela é desobediente. É porque ela pegou tanta intimidade com a mãe. É 24 horas com a mãe. É a mãe que dá comida, é a mãe que veste, é a mãe que dá banho, é a mãe que faz. O pai sai para trabalhar. E quando a criança começa a dar muito trabalho, o que a mãe fala para a criança? Quando o seu pai chegar, você vai ver. Pelo menos era assim comigo. Pode ser que mudou demais. Eu tinha horrores quando... Você não sabe o que é sofrer. Quando minha mãe falava, hoje seu pai te acerta. Por quê? Porque tem aquela figura da autoridade. Assim somos nós crentes. Muitas vezes nós ficamos tão íntimos com a palavra, tão íntimos, tão familiarizados com a vida cristã, que nós crentes nos damos ao luxo de não ouvir o Pai. O Pai fala, a palavra fala, mas... se o fulano tivesse aqui hoje... Hoje essa palavra era para ele, mas mal você sabe que é para você, que é para mim,
Porque nós precisamos da palavra de Deus. Deus trouxe você aqui porque a palavra de Deus hoje é para você e para mim, não para aquele que não veio. O arrependimento, irmãos, é isso que eu quero falar hoje. É a primeira e a mais importante verdade do novo testemunho de um crente. Arrependimento tem que fazer parte da nossa vida. O Novo Testamento, e eu não quero falhar aqui, porque o Antigo Testamento também fala muito sobre arrependimento. Hoje pela manhã, quando o pastor pregava, ele falou em Zacarias, no capítulo 1, dá arrepios de ver, porque os pais pecaram e não se arrependeram. E Deus está chamando o povo ao arrependimento. Quando você vê Deus falando com Caim, ele fala sobre arrependimento. Quando você vê Deus falando através de Noé, ele está falando de arrependimento. Quando você vê Deus pela história chamando o povo ao arrependimento, e o povo nem aí para Deus. Mas isso é lá longe, tá? Hoje não, hoje todo mundo ouve e aceita. Agora, nós entramos no Novo Testamento, porque arrependimento foi o teor principal da mensagem do profeta do Novo Testamento. Quem foi o profeta do Novo Testamento? João Batista. João Batista apareceu, João Batista batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Não há remissão de pecados sem arrependimento. Não há mudança de vida sem arrependimento. Na primeira mensagem que Jesus Cristo deu, em Marcos no capítulo 1, no primeiro sermão, diz assim: e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Paulo vai dizer que o evangelho de Cristo é poder de Deus para a salvação de quem? De todo aquele que crê. Arrependei-vos e crede no evangelho, porque o evangelho é poder de Deus para a salvação. Só aqui há poder de Deus para a salvação. Só na palavra de Deus há poder para a salvação. E só em Jesus encontramos a salvação. Jesus envia seus discípulos a pregar. E quando os discípulos saíram a pregar, Marcos 6:12 diz assim: mas eles saindo pregavam que se arrependessem. Eu não sei, irmãos, em algum lugar a igreja do Senhor perdeu o sentido. Porque a igreja começou a pregar um evangelho que não é bíblico. Começou a pregar uma coisa que não é bíblica. Aliás, nós precisamos fazer aqui algumas coisas, precisamos mudar alguma coisa, senão a igreja não vai encher. Nós vamos ter que fazer uma noite da pizza, uma noite do sorvete, fazer uns badalão gospel. E aí começou por aí. Obrigado, vocês entenderam que eu estou sendo sarcástico, né? Começou por aí. Começou as mudanças. Hoje só falta ter inferno gospel, porque até carnaval gospel já tem. Que o sangue de Jesus tenha poder e nos liberte disso, nos livre disso. Nós não precisamos de mais programas, nós precisamos do único poder, do único poderoso para mudar vidas, que é o evangelho de Cristo, é o poder de Deus. Não precisamos de coisas, precisamos de Jesus, precisamos de Jesus, precisamos de Jesus, precisamos de nos arrepender dos nossos pecados. Examinando o livro de Atos, a primeira pregação, o primeiro sermão do livro de Atos é em Atos 2. João, ou melhor, Pedro, ele vai gritar alto e dizer que
aqueles homens precisavam se arrepender. Atos 2:38, Pedro diz: arrependei-vos, e cada um de vós sejais batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Não existe perdão de pecados sem arrependimento. A minha esposa não gosta que eu falo, mas lá em casa de vez em quando eu falo brincando. Às vezes a gente faz uma brincadeira e eu falo assim: você me perdoa? Brincando, né? Irônico. E ela fala assim: não perdoo porque você não se arrependeu. Você só está jogando conversa fora. E isso é verdade, se aplica na nossa vida. Muitas vezes nós não nos arrependemos, nós vamos levando a vida de qualquer jeito. Mas deixa eu te falar, se você não se arrepender, se você não entender que através do arrependimento é que se tem perdão de pecados, você não terá uma vida nem plena e talvez nem salvação. Paulo, grande pregador da igreja, grande homem que pregou o evangelho para toda a Ásia, foi o apóstolo dos gentios. Ele diz lá em Atos 17:30, ele vai dizer: mas Deus, não tendo em conta os tempos de ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Arrependimento. Eu acho que Deus quer nos falar alguma coisa. Eu tenho a impressão que Deus quer nos dizer alguma coisa. Hoje pela manhã o pastor pregou quase 1h40, ele falou só sobre arrependimento. Eu acho que Deus, e eu não conversei com o pastor essa semana não, tá? Para preparar a mensagem. Eu acho que Deus está chamando a sua igreja ao arrependimento. Arrependimento do quê, pastor? Eu não sei se você entende. Nós precisamos nos arrepender de não nos arrepender mais. Nós chegamos numa situação tão cômoda dentro do evangelho, dentro do cristianismo. Nós estamos tão seguros dentro do cristianismo que talvez nós não sintamos mais a necessidade de nos arrependermos. Passamos a vida como se estivesse tudo bem. O arrependimento, se você olhar na igreja primitiva, era básico, era a pregação básica, era a mensagem básica da igreja primitiva. Ninguém tinha pregações mirabolantes. Você pega os sermões de Atos, todos eles falam a mesma coisa. Se você estudar o livro de Atos, tem 5 sermões de Pedro, e todos eles falam a mesma coisa. Jesus Cristo, ele começa lá de Deus, lá da criação. Abraão vem falando dos profetas, fala de João Batista, fala de Jesus Cristo ter nascido, morrido, ressuscitado, homem bom, profeta, boas obras, filho de Deus, eterno, juiz dos vivos e dos mortos. A pregação é uma só, é apresentar Jesus como o Messias. Aleluia. É apresentar Jesus como Cristo. E eu quero dizer aqui, porque talvez não sirva para você agora, mas alguém que está me assistindo serve. E eu vou falar porque o Espírito Santo me incomoda. Jesus é o Messias. Yeshua HaMashiach. O nosso Jesus Cristo é o Messias. Ele é judeu, ele nasceu em Israel, ele é da linhagem de Judá e ele é o Messias. Aleluia. Paulo, ele falava sobre o arrependimento. A pregação básica dele era o arrependimento. Pegue as cartas paulinas e você vai ver o que ele fala para as igrejas. Arrependei-vos, mude a forma de vida. Você fazia isso, não faz mais. Tem que se arrepender, tem que mudar, tem que tirar o velho homem, colocar o novo, tem que ter nova vida. O arrependimento é o ponto de partida para que todos aqueles que entram no reino dos céus precisam, devem entendê-lo. Jesus deixa claro que todos os fariseus, os sacerdotes, os anciãos,
precisavam se arrepender da mesma forma que os publicanos e as meretrizes. A gente muitas vezes se assenta numa cadeira de justiça, aponta o dedo para alguém e fala: que pecadora, hein? Que pecadora, hein? Que situação daquela pessoa. Será que tem jeito para ela? Será que tem jeito para... para aquele ali eu acho que não tem mais jeito não. Para aquele ali eu acho que não tem mais jeito não. Deixa eu dizer uma coisa para você. Olhe onde você estava e veja de onde você saiu. Hoje, entre os 2 cultos, eu conversava um pouquinho aqui com os jovens e brinquei com eles e disse assim: olha, se Deus mudou a minha vida, não existe nenhuma vida que não possa ser mudada. Se o Senhor Jesus mudou a minha vida, Ele também pode mudar qualquer vida, porque eu era um pobre, perdido, pecador, desgraçado, caído da graça de Deus, mas Ele estendeu a sua mão e me resgatou. Se eu fui resgatado, você também pode ser resgatado. Não tem ninguém tão ruim que a graça de Jesus não alcance, e não tem ninguém que seja tão bom que não precise da graça de Deus. Paulo pregava que não havia nenhum justo capaz de fugir dessa realidade. Ele vai falar aos Romanos no capítulo 3 da condição pecaminosa que todos estavam, porque Paulo era judeu, e ele começa o capítulo 1 arrebentando todo mundo, mas acabando, dizendo: olha, são pecadores, caíram da graça, esses homens desprezaram Deus, e vai falar, e os judeus começaram a se inchar, falou: agora sim, agora Paulo está sendo justo. E no capítulo 2 ele continua, chega no capítulo 3 ele fala assim: estão se achando muito melhor? Espera aí que eu já explico. Estão se achando muito melhor? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há ninguém que faça o bem. Aí a gente, vestido de uma couraça de justiça aparente, cai no mesmo erro de pensar que porque um dia entregamos as nossas vidas a Jesus, agora não precisamos mais nos arrepender. Paulo continua dizendo, como está escrito: não há um justo sequer, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, não há, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Eu vejo Isaías falando que todas as nossas obras de justiça são como trapos de imundícia. Sabe qual que é a diferença nossa? Eu não sei se eu falei aqui, mas existem 2 tipos de pecadores. Existe o pecador perdido, aquele que não tem Jesus, e existe um pecador remido. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele morreu por todos. A Bíblia diz que todos quantos o aceitaram foi-lhes dado o direito de serem feitos filhos de Deus. A Bíblia diz que se nós estamos justificados, temos paz com Deus. Justificados por Cristo, temos paz com Deus. Na verdade, todos somos pecadores, todos nós erramos, mas quando nós abrimos o nosso coração, aceitamos, nos arrependemos dos nossos pecados, aceitamos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, a Bíblia diz que há um processo de justificação imediato que acontece na nossa vida. Nós somos lavados pelo sangue de Jesus, os nossos pecados são apagados. A Bíblia diz que Deus não se lembra mais dos nossos pecados, e a despeito de sermos falhos, pecadores, Ele nos perdoa e escreve o nosso nome no livro da vida. E a Bíblia vai dizer que agora, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas se passaram e eis que tudo se fez novo. Aleluia. Professar uma religião, ter sido criado num ambiente religioso não faz a diferença.
Marcos, no capítulo 7, no versículo 13, Jesus disse: vocês invalidam a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a estas. Eu já falei um dia aqui sobre essa palavra. Os fariseus criaram leis, criaram coisas que a Bíblia não havia criado. Os fariseus criaram tradições que, se não fossem realizadas, você estaria fora daquele grupo seleto de pessoas. Jesus vem falando assim: vocês estão invalidando a palavra de Deus com as vossas tradições. Cuidado com o espírito de religiosidade. Nós todos temos que cuidar com isso. Nós temos que cuidar com o legalismo. Nós temos que cuidar com: se você não tiver 7 dias por semana na igreja, você não vai para o céu. Se você não vestir de tal forma, se você não se comportar de tal forma. Deixa eu te dizer, irmão, quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Você pode até mudar a casca, mas se o Espírito Santo não habitar em você, você não vai para o céu e acabou. Arrependimento é a palavra. Arrependimento. Porque o arrependimento, ele vai trazendo mudança. O fato do filho mais novo ter dito sim não faz diferença nenhuma. Ele não obedeceu. Jesus disse em João 15,14: vós sereis meus amigos quando fizerdes, ou se fizerdes, o que eu vos mando. Podemos dizer com segurança que o tempo da salvação começa no arrependimento. Arrependimento, repentance. Nós não vamos a lugar nenhum sem arrependimento no coração. Jesus enfatiza que o que condena os homens é o fato de não se arrependerem. Mateus 21:32, ele diz assim: porque João veio a vós no caminho da justiça, e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. Sabe por quê? Porque o legalismo, porque a religiosidade tem uma aparência, e nós queremos encaixar todo mundo dentro daquele modelito. Se você não for do modelito que eu quero, você não é crente para mim. Se você não tiver dentro da minha denominação ou da minha religião, você não é bom. Deixa eu te dizer, se você não estiver em Cristo, você não é nova criatura. Aí sim. Mas se você estiver em Cristo, pouco me importa, porque em Cristo você é nova criatura. Em Cristo você é transformado. Agora, Jesus deixa claro que não se trata de ser justo e sem pecados, mas sim de se arrepender. Irmãos, eu vou fechar, eu vou terminar logo, mas deixa eu te dizer uma coisa. O diabo, ele trabalha nos nossos limites. Porque você vem para a igreja e o pastor diz: você precisa se arrepender. E o diabo, ele começa a colocar na sua cabeça que se arrepender não é pecar mais, é ser um santarrão. João diz que se alguém disser que não tem pecado, já faz-se mentiroso e é pecador. Ah, pastor, mas aí então eu posso pecar. Não, Paulo diz que de maneira nenhuma. Eu já contei aqui a historinha do pneu furado. Se você sair daqui a Boston e furar o seu pneu uma vez, é natural. Acontece com qualquer um. Mas daqui a Boston furar seu pneu 20 vezes, alguma coisa está errada. Tem alguma coisa errada com esse pneu, meu amigo. A vida cristã é assim. Você está na caminhada, tropeça. A Bíblia diz que se o justo tropeçar, ele não vai ficar prostrado, porque o Senhor o toma e levanta. Agora, você viver arrastejando, tem alguma coisa errada. Você viver caindo e caindo e caindo e caindo, todo momento na mesma coisa, tem alguma coisa errada. Você precisa se encontrar com Jesus de Nazaré, porque quando ele se encontra com você, a sua vida é transformada de vez.
Falta de entendimento sobre a importância do arrependimento é a causa de muitos problemas encontrados dentro do cristianismo nominal. Sou crente, mas nunca se arrepende. Vive uma vida largada, todo cheio de problema, todo cheio de situações. E as pessoas olham e falam: aquilo ali é crente? É? Se aquela ali for crente, eu sou o Papa. É verdade. E muitas vezes nós não entendemos isso. Eu já falei para os irmãos que tem gente com uma facilidade de atrair pessoas para a igreja, mas tem a mesma facilidade ou maior para tirar as pessoas da igreja. Porque a pessoa é até dinâmica, até carismática, convida, as pessoas vêm. Mas quando começa a ver o testemunho daquela pessoa, é uma negação. Ser crente é isso? Então eu não quero ser crente. Nós temos que ser igual ao mundo. Tem umas coisas legais igual, para quê? Irmãos, o mundo está cansado do mundo. Eles precisam ver diferença em nós. Sabe por que João Batista atraía as pessoas para o deserto para o ouvirem? Porque ele não se vestia com as indumentárias sacerdotais. A Bíblia diz que ele veio vestido de pelo, roupa feita de pelo de camelo. Ele comia a melhor comida do mundo, gafanhoto com mel silvestre, e ele falava aquilo que nenhum sacerdote tinha coragem de falar. Os sacerdotes eram só assim: Deus te abençoe, eu vou dar a bênção para você, olha, vem aqui, você tem que orar aqui, você tem que jejuar. E aquela palavra, aquele negócio que, né, os pastores, os negócios. Pedro não, ou melhor, João Batista não, ele veio assim: raça de víboras, arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado. Raça de víboras. Ele não alisava ninguém. O rei se aproximou e disse assim: você está em pecado. Você pegou a mulher do teu irmão, que eu sei, e Deus vai cobrar isso de você. Não tinha para ninguém. A palavra era arrependei-vos. A palavra era contra o pecado. A igreja precisa se levantar contra o pecado. O pastor pela manhã falou da igreja dos nossos pais aqui. Há 100 anos, quando começou-se o darwinismo nas escolas, onde estava a igreja? Há 60 anos, quando falaram tira os 10 mandamentos da escola e tira a leitura da Bíblia e a oração da escola, onde estava a igreja? A igreja se calou. E tudo que vem como social, como bonitinho, como direitos iguais, irmãos, isso não se trata de direito, isso se trata de vida e vida eterna, não é brincadeira. Agora a igreja tem que fazer um esforço enorme para ficar de pé. Mas em nome de Jesus essa muralha vai cair. Em nome de Jesus essa muralha vai cair e nós vamos triunfar. A colheita será grande, porque Deus enviará um tempo de arrependimento sobre a terra. Mas começa aqui. Joel 1 diz assim: tocai a trombeta em Sião. Começa em Sião, começa em Jerusalém, começa dentro das igrejas, a começar nos púlpitos e altares. A igreja precisa se quebrantar e se arrepender. E aí Deus vai começar a usar a igreja de novo. Deus vai começar a trabalhar com a igreja de novo. Mas eu vou terminar porque o tempo não espera. O arrependimento, ele é um quebrantamento de coração. Pastor, eu não sei como que isso vai acontecer comigo, porque às vezes eu fico lá, mas eu não sinto nada. A Bíblia diz para nós buscarmos o arrependimento. A Bíblia diz para nós buscarmos a Deus. Não é uma fórmula mágica, mas muitas vezes a gente fica pedindo: Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor, blá, blá, blá. Mas se você falar com Deus como você fala comigo ou com qualquer outra pessoa, Ele vai entender você e vai te encaminhar para o caminho certo. Às vezes você precisa falar assim para Ele: Senhor, eu não estou conseguindo me arrepender disso. Eu estou com um problema para perdoar. Me ajuda aqui.
Ó, eu estou com um problema assim, seja sincero com Ele. Porque às vezes a gente não fala com Ele como deveríamos falar. E Ele fica esperando você ir ter com Ele. E falar assim: Senhor, me ajuda aqui. Ó, eu não estou conseguindo orar. Eu não estou conseguindo ler a Bíblia. Me ajuda, Senhor. Para que Ele te encaminhe. Porque Deus, Ele não espera que você fique com palavrinhas bonitas para Ele. Deus espera que você tenha um coração quebrantado e contrito na presença dEle. E o salmista diz que a este coração quebrantado e contrito Ele não rejeita. O salmista diz assim: olha, se o Senhor quisesse sacrifícios de animais, eu os daria, mas o Senhor não quer. O Senhor prefere um coração quebrantado, um coração arrependido, um coração que entra na sua presença e pede perdão com o coração rasgado. Joel fala para os sacerdotes da época, ele diz assim: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes, diz o Senhor. O Senhor não quer que você viva de aparência, Ele quer que você viva com um coração quebrantado na presença dEle. Arrependimento é quebrantamento, mas é um dos passos mais difíceis. Só que quando você se arrepende de verdade, quando você se arrepende de coração e põe em cima da mesa os seus pecados, as suas falhas, até o fato de você não pedir perdão ou de se arrepender, você precisa se arrepender por isso. Senhor, eu estou arrependido porque eu tenho feito tanta coisa errada e não me arrependo. Eu preciso da sua ajuda para me arrepender, Jesus. Eu preciso da sua ajuda para me arrepender. Um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. É por isso que Jesus vai dizer que quem é mais perdoado ama mais. Lembra da mulher que entrou na casa de Simão? Lavou os pés de Jesus, ungiu Jesus, chorou nos pés dele, limpou o pé com o cabelo. Aí se ele fosse profeta, ele saberia quem que éessazinha aí. Ele ia saber quem que é essa mulherzinha aí. Essa mulher da vida. Aí Jesus fala assim: Simão, você não entendeu nada, Simão. Que foi, mestre? Rabi. Olha, desde que eu cheguei aqui, essa mulher tem chorado nos meus pés. Ela tem limpado os meus pés com os cabelos dela, ela tem beijado os meus pés e ela me ungiu. Mas na hora que eu cheguei ali na porta, nem a sua obrigação como anfitrião você cumpriu. Você não ungiu os meus cabelos com óleo. Você não me deu um ósculo santo na face, que eu sou convidado. Você não me lavou os pés como de costume, mas ela não. Essa mulher não. Sabia, Simão, que a quem mais é perdoado mais ama? Mulher, vá em paz. Vá em paz. Olha, irmãos, a pior coisa é nós nos colocarmos no trono de justiça, apontando o dedo para as pessoas, e um dia você ter a ilusão ou ter a desilusão de Jesus chamar, e aquele a quem você apontava o dedo subir e você não. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia do seu povo, que a igreja do Senhor entenda o significado da palavra arrependimento. Essa parábola, ela traz um último ponto. Ela expressa ao mesmo tempo a misericórdia e o amor de Deus. O que seria do primeiro filho sem a palavra depois, ou mais depois? É interessante que não importa como você chegou ou como você reagiu a princípio, ainda existe uma vírgula, ainda existe um mais depois. Deus sempre nos dá outra oportunidade de arrependimento. O pai diz para o filho fala: eu não vou, mas depois ele se arrependeu. Pastor, eu pequei, mas tem um depois. Pastor, a minha vida está uma tristeza, uma dificuldade, mas tem um depois.
A palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Mas depois tem algo para você. É só você entrar na presença dele. Depois, o que seria do primeiro filho sem essa palavra? O que seria do apóstolo Paulo sem a palavra depois? Ainda respirando morte em suas narinas, ainda com morte no seu coração, ele vai para prender os crentes de uma outra cidade. E quando ele tem um encontro com Jesus, mas depois, no meio do caminho, Jesus se apresenta para ele. O que seria de mim se não fosse a palavra depois? O que seria de você se não fosse essa palavra? Mas depois Jesus o encontrou, mas depois Jesus o salvou, mas depois Jesus o libertou, o levantou, e aqui estamos. Mas depois ouvi a palavra da salvação e me entreguei ao Senhor Jesus. Posso ter sido qualquer coisa nessa vida, feito qualquer coisa nessa vida, sim, existem consequências para o pecado, para as coisas que fazemos de errado, mas existe também um lar no céu quando o pecador se arrepende. Mas depois existe saída. Que Deus abençoe a sua vida. Que essa palavra encontre lugar no seu coração, que você saia daqui hoje como aquele filho mais velho. Até hoje eu não me arrependi, mas agora, mas depois de ouvir essa palavra, meu coração quebrantou. Senhor, ajuda-me a me arrepender, ajuda-me a andar em seus caminhos. Depois, sempre terá uma outra chance até que Ele venha. Que Deus nos abençoe. Que Deus te abençoe onde você estiver assistindo essa live. Que Deus abençoe você que vai assistir esse vídeo depois, não importa. Que Deus abençoe a sua vida e que você encontre arrependimento nos braços do Senhor. Deus abençoe você. Pai, no nome de Jesus, eu oro agora, Senhor, pedindo a tua bênção sobre a tua igreja. Senhor, que nós venhamos encontrar lugar de arrependimento em tua presença. Que haja quebrantamento, que haja mudança, que haja transformação em nossas vidas. Que o teu nome seja glorificado acima de tudo e que em tudo, Senhor, o Senhor possa nos guiar sempre ao arrependimento. Pai, no nome de Jesus, leva-nos em paz. E se alguém, Senhor, em algum lugar, através deste vídeo, desta live, quiser entregar o seu coração a Jesus, que o Senhor o encontre, que o Senhor perdoe os seus pecados, escreva o seu nome no livro da vida, dê, Senhor, uma nova história, escreva uma nova história, em nome de Jesus, ó Deus, eu oro agradecido em nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. E todos digam amém. Glória a Deus. Irmão.